A viagem começa na Abadia de Corim, um dos melhores exemplos do estilo gótico de tijolos no norte da Alemanha. Depois segue para a costa e seus balneários antes de conhecer Peenemünde e seu papel no desenvolvimento de foguetes durante a guerra. Mais ao norte, fica a ilha Rügen e o Cabo Arcona, com suas incríveis falésias brancas e faróis históricos. Seguindo a costa pelo oeste está Rostock, com seu centro histórico e sua moderna indústria naval. Lübeck foi fundada no século XII como o principal centro comercial do norte da Europa e é uma das cidades mais importantes da Liga Hanseática, uma histórica união econômica de estados bálticos. A viagem termina em Schwerin e seu magnífico palácio de conto de fadas do século XIX, localizado na ilha de um lago. Esta é a Abadia Cisterciense de Corim, construída numa bela área de florestas de faias, prados e lagos. Ela foi fundada em 1258 por um aristocrata, o Marquês de Ascânia, e exercia muita influência sobre a população eslava que ocupou a região na era medieval. A Abadia de Corim é considerada um dos melhores exemplos do estilo gótico de tijolos no norte da Alemanha. Ela foi desativada em 1542 após a Reforma Protestante. Depois, foi danificada pela guerra e ficou ainda mais em ruínas, até sofrer reparos no século XIX. Agora que está restaurada, Corim voltou a ser uma das estruturas mais impressionantes do estado de Brandemburgo. Há muitas décadas, sua arquitetura fascinante e a beleza da região tornam a Abadia de Corim uma atração turística muito procurada. Ao norte está o Planalto dos Lagos de Mecklemburgo, um lugar impressionante, apelidado de Terra dos Mil Lagos. Esta bela região, que como o nome indica, é formada por lagos e rios, é a maior do tipo na Europa Central. Apesar de ser um destino de viagem muito procurado, há poucos hotéis grandes e poucas praias de lago lotadas. A maioria se hospeda em casas ou apartamentos perto da água ou usa um dos muitos campings. A melhor forma de aproveitar o Planalto dos Lagos de Mecklemburgo é na água, e é possível alugar de tudo, de lanchas a iates. Existem muitas marinas e vilarejos para servirem de ancoradouro. São cerca de 2.700 quilômetros de vias fluviais navegáveis com mais de 1.000 lagos. Então, existe uma infinidade de rotas possíveis. Enquanto os barcos atravessam as tranquilas vias fluviais que fazem parte do Parque Nacional de Müritz, é provável que as pessoas vejam águias, cegonhas pretas, garças e milhares de grous e de gansos selvagens. No extremo norte do Planalto dos Lagos de Mecklemburgo, nas margens do lago Tollensee, fica Neubrandenburg. A antiga cidade circular é famosa pelo rico patrimônio medieval do estilo gótico de tijolos. O destaque é uma das muralhas desse estilo mais bem preservadas da Europa e a Igreja de Santa Maria, que é usada para shows. Neubrandenburg faz parte da Rota Europeia do Gótico de Tijolos, que passa por 7 países ao longo da costa do Mar Báltico e inclui a Abadia de Corim, vista anteriormente. Estima-se que 80% da cidade antiga tenha sido incendiada pelo Exército Vermelho em 1945, durante a derrota da Alemanha nazista. Desde então, a maioria dos prédios de relevância histórica foram reconstruídos. No fim do século XIX, o banho de mar virou moda. E resorts spas como Banzin, no Mar Báltico, ganharam muita popularidade. Na época da Alemanha Oriental comunista, resorts como este eram usados principalmente por autoridades do partido e pela elite da Federação Alemã de Sindicatos Livres. A Alemanha Ocidental tinha pouquíssimas praias. Então, depois da reunificação do país, todo este litoral com quilômetros de areia dourada
foi aberto para todos. Zinovits ainda tem ares de século XIX, com casas e hotéis grandiosos que sobreviveram à era comunista e foram restaurados. Também fica a apenas 200 quilômetros de Berlim e se tornou um lugar muito procurado nos fins de semana. Perto de Zinovits fica Peenemünde, um vilarejo que só passou a ter energia elétrica em 1928, mas que em 10 anos ficou irreconhecível. Ele se tornou um dos centros de pesquisa mais avançados do mundo da sua época. A área de teste e desenvolvimento de foguetes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esta região foi muito importante na busca de armas novas e potentes que ajudassem a transformar a Alemanha numa superpotência e que pudessem ser decisivas para vencer a disputa pelo poder na Europa. O Flugbomber F1-103 e o Rakete A4, geralmente conhecidos como os foguetes V1 e V2, são os produtos mais famosos da fábrica de Peenemünde. Experimentos com foguetes já tinham sido feitos, mas os nazistas, com uma equipe de cientistas liderados por Werner von Braun, foram os primeiros a conseguir usar a tecnologia dos foguetes em armas de longo alcance. O lugar foi bombardeado várias vezes pelos aliados entre 1943 e 1944, na Operação Crossbow. Agora é um museu militar com mostras de muitas épocas. Do outro lado da baía, a caminho da ilha Rügen, avista-se o Weiße Dune, o Duna Branca. Ele foi construído como uma balsa nos Países Baixos em 1909 e lançado com o nome Clara Catarina. Infelizmente, o barco afundou durante uma tempestade em 1942 e a tripulação desapareceu. Um sobrinho do capitão resgatou o barco, o rebatizou e o restaurou como embarcação mercantil. Ele permaneceu assim até 2000, quando foi convertido numa escuna de 2 mastros e agora faz passeios turísticos de um dia ou é alugada. A viagem segue para a ilha Rügen e seu resort mais antigo, Putbus. Ele foi fundado em 1810 pelo príncipe Wilhelm Melte zu Putbus, que o construiu em estilo neoclássico para o vilarejo formar uma união harmoniosa com o parque. No centro, existe um círculo de mansões brancas voltadas para um espaço aberto formal e um obelisco central. O príncipe também introduziu o banho de mar na Alemanha, em Lauterbach, que fica a uns 2 quilômetros de Putbus. Quando Wilhelm Melte fundou o vilarejo, ele quis criar um distinto conjunto urbano de arquitetura, arte e paisagismo. Apesar de seu palácio não existir mais, outras construções exemplificam seu sonho. Agora, esta joia arquitetônica muito exclusiva que o príncipe construiu para os ricos atrai milhares de turistas que podem voltar no tempo e conhecer um balneário de 200 anos. Por volta de 1840, o príncipe Wilhelm Melte também construiu uma casa de caça na mata, no ponto mais alto da ilha Rügen. Inspirada no estilo dos castelos renascentistas do norte da Itália, já foi um destino de viagem muito procurado pela nobreza europeia e por pessoas proeminentes. Recebendo mais de 200 mil turistas por ano, é o castelo mais famoso da região e a maioria das pessoas vem da cidade resort de Binz. Este é o maior balneário da ilha Rügen e é famoso pela encantadora e bem preservada arquitetura histórica. Por volta de 1875, quando o banho de mar entrou em voga, os primeiros hóspedes chegaram à cidadezinha de Binz. Eles gostaram e recomendaram aos outros. 10 anos depois, a cidade se tornou oficialmente um balneário e novos hotéis, pensões e mansões foram construídos nas décadas seguintes. Em 1953, o governo comunista da Alemanha Oriental, onde Binz ficava, deu início ao Aktion Rose,
um programa criado pelo governo para confiscar e estatizar hotéis e pousadas que pertenciam a particulares. Em 1990, depois da queda do comunismo e da reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental, Binz mudou muito. Vários hotéis e mansões foram devolvidos aos donos originais e a cidade foi restaurada e modernizada. Em 1994, foi inaugurado um novo pier de 370 metros de extensão. Ao longo da costa está Prora, um balneário conhecido por suas colossais estruturas turísticas projetadas pelos nazistas. Este enorme complexo de prédios foi construído entre 1936 e 1939, como um projeto do programa Força pela Alegria. Hitler tinha planos ambiciosos para Prora. Ele queria um balneário gigante com 20 mil leitos. No meio, seria construído um enorme espaço para festivais que comportasse todo mundo. Ao mesmo tempo, Hitler queria que o lugar pudesse ser convertido em hospital militar em caso de guerra. Depois da derrota da Alemanha nazista em 1945, o exército soviético usou o complexo como base militar. Após a reunificação da Alemanha, Prora passou anos vazia, até que em 2011, num dos blocos, foi inaugurado o maior albergue da juventude do país, com possibilidade de expansão para outros blocos devido à popularidade. O complexo é considerado um patrimônio histórico por ser um ótimo exemplo da arquitetura do Terceiro Reich. Seguindo a costa, encontram-se falésias brancas impressionantes no Parque Nacional de Jasmund. São as maiores falésias calcárias da Alemanha e famosas por conterem o Königsstuhl, ou Trono do Rei. Elas têm cerca de 160 metros acima do Mar Báltico e, com sua antiga floresta de faias, agora são consideradas Patrimônio Mundial da Unesco. Na ponta nordeste da ilha Rügen, há uma pequena vila de pescadores que data do século XIII. É possível que seja até mais antiga do que isso. Esta é Witt. É provável que ela exista desde o século X como vila de pescadores e porto comercial. Ela sobreviveu aos séculos com poucas alterações e só tem acesso a pé, de bicicleta, cavalo, carroça ou pela estrada do vilarejo mais próximo. A vila, que é um patrimônio histórico protegido de desenvolvimentos futuros, recebe um fluxo constante de turistas no verão. No pequeno porto, os barcos de pesca levam os turistas ao Cabo Arkona, que é a próxima parada da viagem. O cabo tem 45 metros de altitude e fica na ponta nordeste da ilha Rügen. O cabo tem uma torre de navegação e 2 faróis. O farol menor foi construído em 1826 e substituído em 1905 por outro de 35 metros, que continua em uso. A antiga torre foi construída em 1927 e serviu de sinalizador de navegação marítima. Foram tomadas medidas para melhorar a navegação da barca entre a Suécia e a ilha Rügen, usando a emissão de ondas de rádio, o que foi uma inovação para a época. As 3 torres foram reformadas no início dos anos 1990 e agora estão abertas à visitação. A viagem agora segue para oeste rumo a Stralsund, um porto importante desde a era medieval. 2 pontes paralelas agora cruzam o canal. A ponte baixa foi construída nos anos 1930 e é levadiça para permitir a passagem de navios. A mais alta é a nova Ponte Rügen, que tem 128 metros de altura. A parte antiga de Stralsund é Patrimônio Mundial da Unesco. Este local foi um importante centro comercial e também pertenceu aos reinos da Dinamarca e da Suécia. Também foi um proeminente centro da Liga Hanseática,
uma poderosa aliança econômica e defensiva dos estados bálticos, que deixou um grande legado cultural e arquitetônico. Começou no século XIV e durou cerca de 400 anos. De certa forma, foi uma precursora da União Europeia. Stralsund é famosa pelos monumentos do estilo gótico de tijolos, e boa parte da arquitetura desse período sobreviveu. A costa norte da Alemanha é muito conhecida pelo vento que sopra do Mar Báltico e pelo número crescente de turbinas que usam o vento para gerar energia. Em toda a Alemanha, existem cerca de 22.000 turbinas eólicas, produzindo em torno de 80% da energia elétrica do país. A Alemanha é de longe a líder europeia na produção de energia eólica. Milhares de pessoas investiram na geração comunitária de energia eólica em todo o país, e milhares de usinas de pequeno e médio portes estão tendo êxito neste novo setor, que emprega mais de 100.000 pessoas. Durante a Guerra Fria, muitos aeródromos foram construídos ou tomados pelas forças russas depois da derrota da Alemanha nazista. O agora abandonado aeródromo de Damgarten foi usado a partir dos anos 1950 pela 16ª Divisão de Aviação de Combate da Força Aérea Soviética. Como formação de combate na Alemanha, os aviões decolavam daqui para enfrentar as forças aéreas aliadas na Europa Central da OTAN. Desde a reunificação, o aeródromo está abandonado e é uma forte recordação da Guerra Fria. Esta barca dinamarquesa vai entrar no porto de Warnemünde, um distrito da cidade de Rostock. Esta é uma importante rota de ligação entre os dois países. Não era bem assim em 1161, quando o rei dinamarquês Valdemar I navegou pelo rio Varnow e incendiou o lugar. A cidade sobreviveu. Comerciantes alemães começaram a se mudar para cá e, como aconteceu em Stralsund, Rostock se tornou um membro importante da Liga Hanseática. Agora é uma cidade próspera onde foi construída uma universidade em 1419, uma das mais antigas da Europa. Sua posição estratégica e seu porto eram tão importantes que causaram inveja nos rivais. Dinamarqueses e suecos ocuparam a cidade 2 vezes. Primeiro durante a Guerra dos 30 Anos do século XVII e depois no início do século XVIII. Mais tarde, os franceses, sob o comando de Napoleão Bonaparte, ocuparam a cidade por cerca de uma década, até 1813. A indústria naval cresceu no século XIX e foi aqui que os primeiros navios de propulsão a vapor da Alemanha foram construídos. Com esse sucesso, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados bombardearam Rostock várias vezes, com ataques cada vez mais intensos. Depois da reunificação, Rostock começou a se desenvolver como destino turístico e passou a ser ponto de parada de navios de cruzeiro que viajam pelo Mar Báltico. Agora é um dos destinos mais procurados, pois o terminal tem capacidade de receber 2.500 passageiros que desembarcam para passar o dia no centro histórico. Para os meses de verão, há as praias cristalinas, mas a água pode ser um pouco fria, então passear de barco é uma alternativa divertida. Agora a viagem segue a oeste ao longo da costa para outra cidade portuária histórica. Lübeck foi fundada no século XII e prosperou até o século XVI como o principal centro comercial do norte da Europa. Foi uma das cidades mais importantes da Liga Hanseática. O centro histórico de Lübeck tem o formato ovalado definido pelas vias fluviais, e essa planta data da época em que a cidade foi fundada, mostrando sua expansão como centro comercial do norte da Europa. É uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Durante o século XIX, muitas construções antigas correram o risco de serem demolidas em nome do progresso.
um sobrevivente ao famoso portão de tijolo Holstentor, que protegia a entrada ocidental da cidade. Lübeck foi muito danificada na Segunda Guerra Mundial, quando se tornou a primeira cidade alemã a sofrer fortes bombardeios dos aliados. O ataque de 1942 provocou um incêndio que causou graves danos ao centro histórico. 3 das principais igrejas e grande parte da área construída foram destruídas. Depois da guerra, ocorreu um abrangente plano de reconstrução para que a cidade voltasse a ser o que era. Uma das reformas mais importantes foi a da Igreja de Santa Maria. Esta basílica serve de modelo para igrejas do estilo gótico de tijolos na região báltica. Pela primeira vez, o estilo francês de catedral gótica de pedra foi adaptado com o uso de tijolo local. Em meio à grandiosidade desta igreja está a história de um camundongo. O povo de Lübeck acreditava que enquanto uma roseira florescesse ao lado da igreja, a cidade permaneceria livre. Mas certa manhã, a roseira secou e morreu. Dizem que um camundongo tinha feito um ninho na raiz dela. Pouco depois, Lübeck foi entregue aos dinamarqueses. Quando a cidade voltou a ser livre, o conselho municipal mandou entalhar o camundongo numa pedra atrás do coro, para lembrar que uma catástrofe pode ser provocada por um mal menor, da noite para o dia. Eles batizaram o camundongo de pedra de Rosemarie, e tocá-lo traz sorte. Pelo menos é o que o povo diz. A preservação da estrutura medieval de Lübeck representa um monumento europeu de extrema importância, tanto que agora a cidade é Patrimônio Mundial da Unesco. Ao sul de Lübeck, nas margens do lago de Schwerin, fica a cidade homônima, que é a capital do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Também é a cidade mais antiga do estado, data de 1160, e ao contrário de Lübeck, sofreu poucos danos na Segunda Guerra Mundial. Além disso, conta com um centro histórico praticamente intacto. Schwerin tem vários apelidos: Cidade dos Sete Lagos, Florença do Norte, Cidade da Catedral e Trono Real. Todos são adequados, pois Schwerin combina natureza e arquitetura, além de lembrar seu longo passado. No entanto, a maioria dos turistas não consegue deixar de reparar no magnífico castelo localizado no lago. O Palácio de Schwerin é uma das obras-primas arquitetônicas mais importantes do século XIX, do historicismo romântico da Europa. Foi criado a partir da reconstrução de um castelo mais antigo. Nos anos 1830, o palácio estava praticamente abandonado e mal preservado. Então, quando o Grão-Duque de Mecklemburgo resolveu transferir sua residência principal de volta para Schwerin, ele convocou os melhores arquitetos e começou a reconstruir o castelo. No entanto, poucos meses depois, o Grão-Duque morreu e a obra foi suspensa por seu sucessor, que queria uma reconstrução completa do local histórico e criou o que se vê atualmente. O projeto foi inspirado nos castelos renascentistas franceses. Com suas torres, torreões e cúpula dourada, é o ápice da arquitetura romântica alemã numa proporção enorme. Até o jardim foi projetado com grandiosidade. Uma ponte giratória liga o castelo ao jardim, que é um complexo barroco exclusivo no norte da Alemanha e livremente inspirado no Grande Jardim de Versalhes, na França. O castelo sobreviveu à guerra e depois foi usado pelo governo comunista como faculdade para professores do jardim de infância. Em 1990, voltou a ser sede do governo e um amplo projeto de preservação foi iniciado para recuperar sua glória original. Um lugar perfeito para encerrar esta jornada.